Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Breno, sou professor de grego da USP e hoje eu queria comentar um pouquinho sobre a definição desses dois conceitos que andam sempre juntos, né? Que são os conceitos de helenismo e de período helenístico, tá? Eu preparei um PowerPoint, uma apresentação sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você fazer o download. Vou apresentar alguns textos, não vou ler, vou só comentar. Então, se você quiser lê-los depois com mais calma, vai ficar aqui, como eu disse, o link para baixar gratuitamente esse PowerPoint e também mais algumas indicações de leitura. Tudo bem? Para a gente falar de período helenístico, é impossível fazer isso sem passar pela obra desse historiador, que é o famoso Johann Gustav Droysen, né, ou simplesmente Droysen, para nós falantes de português, né? Droysen é um sujeito, por que ele é tão importante para esse assunto? Por uma razão simples, ele é o sujeito que traçou as linhas conceituais, claro, com os devidos ajustamentos, né, derivados de uma concepção de história radicalmente diferente da nossa, né? Ninguém está aqui fazendo tabula rasa da história, muito longe disso, né? Mas ele é o sujeito que traçou as linhas conceituais desse, tanto do período quanto do conceito, linhas essas que nós utilizamos até hoje com maior ou menor grau de variação. Depois eu comento com mais delongas, tá? O que Droysen fez? Por que ele é tão importante? Né? Ele é um sujeito com uma cultura gigantesca, né? Um conhecimento muito vasto da ciência do seu tempo. Quando eu digo ciência, eu digo história, filosofia, o que a gente chamaria hoje de teoria política, poesia. Era um sujeito muito erudito, né? É um sujeito tinha um amor pelo conhecimento muito grande, né? E ele percebe o seguinte problema. Na sua época, quem estudava os textos gregos, sobretudo os textos gregos, que foram produzidos depois do período clássico, né, depois do século V e IV a.C., né, ou os estudava como uma espécie de decadência, né, textos de um período de decadência em relação aos clássicos, em relação aos textos arcaicos, né, seria o período de ouro da Grécia Antiga, ou os estudavam como uma espécie de textos preparatórios, como uma visão teleológica da história, né, como se eles estivessem abrindo caminho para a literatura romana, né, e só fossem estudados em função da literatura latina, que começou a se formar na sua forma mais pujante a partir do século II, I antes de Cristo. Tá? E Droysen, conhecedor desses textos, né, sabendo que você tinha um número muito grande de autores nesse período, e muito embora suas obras nos tenham chegado de maneira fragmentária, muito parcamente, né, ele para e pergunta, mas como assim? Né? Será que realmente é um período de decadência ou simples preparação? Será que esse período não tem nenhuma especificidade? Né? Será que não é uma coisa importante? Ele fica com aquela pulga atrás da orelha. Tá? Outro problema, outra questão que motivava a Droysen é o fato de que ele era luterano, né, muito religioso também, muito interessado nos estudos da Bíblia e tudo mais, e ele está preocupado, né, com um fenômeno talvez bastante próprio da sua religião. Ele percebe que é justamente nesse período que começa a se desenvolver com muito mais afinco a ideia de que um homem pode ser cultuado como filho de uma divindade, como filho de um Deus. Claro, ele está pensando exatamente no mesmo que vocês estão pensando. Né? Ele estava pensando em Alexandre Magno. Né? Ser filho de uma divindade no mundo grego era algo absolutamente comum. Né? Vários poetas, vários heróis, né? Aquiles e Orfeu, um exemplo de cada, por exemplo, eram ditos, considerados filhos de divindades. Agora, um homem ser considerado filho de um deus já era algo bem mais específico. E, claro, Droysen estava preocupado com essa questão de fundo religioso que vai desembocar no mito central do cristianismo, né? Enfim, juntando essas duas preocupações, né, a tentativa de entender a especificidade dos textos com os quais ele trabalhava e a formação desse mito
tão importante para a mitologia cristã ou judaico-cristã, né? É difícil definir com clareza, né, que está por trás do luteranismo, né, não só do luteranismo, de várias outras manifestações religiosas modernas, é que Droysen começa a estudar com mais afinco esses textos. E, enfim, para resumir a história, ele produz, aos 20 e poucos anos, 3 volumes de uma ambição monstruosa, assim, né? 3 volumes que se chamavam à época, né? Ele tem 25, 20 e pouco mais de idade, né? O primeiro, a história de Alexandre, né? O segundo, a história dos sucessores de Alexandre, e o terceiro, a história da organização dos reinos helenísticos, né? No fim da vida, né, aos 70 e poucos anos, pouco antes, pouco depois, no fim da vida ele vai retomar, depois de uma longa carreira como oficial de carreira na Prússia, enfim, ele vai retomar essas obras e vai organizar em 3 volumes que vão ser conhecidos simplesmente como História do Helenismo, né? Que é o nome com que esses volumes ficaram marcados e que o notabilizaram, né? Então, primeiro, né, vamos manter a ordem: História de Alexandre, História dos Diádocos, os sucessores imediatos de Alexandre, História dos Epígonos, né, os sucessores dos Diádocos. Enfim, nessa obra de juventude, a ambição dele, como eu falei, é enorme, é uma coisa surpreendente até. A ambição é essa que ele vai modular no final, né? Ele vai modular na segunda edição e vai cortar muitas das arestas, tá? Vamos ver o que ele diz nessa primeira edição dos 20 e poucos anos, por que isso é importante para nós, né? Nessa primeira edição, né, aí está aí um exemplo do prefácio do que seria o segundo volume, né, que ele já chamava de História do Helenismo, né? O primeiro volume da História do Helenismo significa o segundo volume em relação à História de Alexandre. A História do Helenismo seriam os volumes 2 e 3 da edição final ou da edição inicial. Tá? O primeiro é a História de Alexandre, de qualquer forma. Enfim, no prefácio desse segundo volume, ele diz 2 coisas que são muito importantes para nós. Eu deixo aqui os textos, como eu falei, quem quiser ler depois, fica à vontade, né? Primeiro, né, helenismo, ou cultura helenística, ou período helenístico, é um período, é uma cultura marcada pela mescla, né, pela mistura de culturas, pela mistura de religiões, pela mistura artística, por tudo e quanto é tipo de mistura. Quer dizer, o que ele está pensando? Os exércitos gregos, greco-macedônicos, né, de Alexandre e seus sucessores tomaram contato com outros povos, legaram muitas coisas, mas também receberam muitas coisas desses povos. Esse ponto é um ponto bem interessante, né? Droysen é um sujeito, digamos, super cabeça aberta para sua época, né? Ele percebe que há uma troca intensa, uma mistura intensa entre esses povos, tá? E ele vai utilizar uma metáfora, uma analogia, melhor dizendo, com o conceito da sua época para definir período helenístico. Ele vai falar, né, seguindo o poeta Herder, né, que assim como essa mescla entre elementos germânicos e romanos resultou no que se conhecia como romantismo, também o helenismo é o resultado dessa mistura de elementos gregos e não gregos, tudo bem? Claro, a base dessa mistura, ele está preocupado, é justamente a unidade linguística, né? A língua da mescla desses povos orientais e ocidentais, o que a gente vai conhecer como o grego da koiné, ou simplesmente língua comum, né? A língua franca aprendida por várias pessoas e praticada ao longo de todo o Mediterrâneo. Daqui a pouquinho eu mostro um mapa, né? Para uma comunicação, digamos, quase universal. Então, primeiro ponto, né, o helenismo, definido como um contexto, um desenvolvimento histórico, melhor dizendo, marcado pela mistura de povos, de culturas, de religiões, de artes, de tudo que você quiser colocar nesse período, tá? Droysen, como vocês estão vendo aqui nesse segundo parágrafo, ele conhece o conceito de helenismo, ele sabe que é um conceito que aparece na Bíblia, aparece nos Atos dos Apóstolos, aparece também em Sexto Empírico, um filósofo posterior, mas ele não se utiliza dessa fonte, ele se utiliza da analogia, como eu disse, entre romantismo e período helenístico, tá? E helenismo, tá?
Segundo ponto, ele tenta uma periodização. Qual seria essa periodização? Né? Eu deixei em vermelho os marcos iniciais ou fundamentais e em azul os outros períodos, os outros marcos cronológicos possíveis. Então, o que ele diz? Esse período helenístico pode ir até o momento em que essa nova mitologia, né, dominou ela própria o mundo romano. Ele está pensando na fundação de Constantinopla em 330, pode chegar mesmo até o período em que, né, o dito Império Romano do Oriente teve contato com as primeiras invasões islâmicas, séculos VIII e IX já da nossa era, né, ou pode mesmo se estender até o que ele chama de últimos ecos bizantinos. Ele está pensando, né, em 1453. Vejam a ambição desse plano, vejam a cabeça aberta desse sujeito. Quer dizer, o plano inicial, aos 20 e poucos anos, era escrever uma obra que chegasse até, pegasse todos os textos gregos, né, ele está preocupado com textos, com história, sobretudo, né, por isso que ele é tão importante para nós, que estamos também focados em textos, em literatura, em história, né, em tudo que for afim. Ele prevê a possibilidade de escrever uma obra que chegasse mesmo até 1453, estudando os textos, as fontes gregas produzidas nesse período. Tá? Claro, no final da vida, como eu disse, ele vai retomar essa ambição e vai modelar isso, modular, melhor dizendo isso, e se conter dentro dos limites que ele já tinha produzido. Não tem mais como ele retomar esse fôlego, esse ímpeto de juventude. Tá? Para sistematizar, para deixar a coisa mais clara, vejam só. Se a gente quisesse sintetizar o que Droysen disse, né, a gente vai ver que a definição de período helenístico que ele propõe pode ser algo que vai desde 323 a.C., com a morte de Alexandre, né, como marco inicial, até o ano de 30 a.C., com a conquista do Egito pelos romanos. A primeira possibilidade, 300 anos, é a possibilidade mais atual. Tá? É o marco cronológico mais atual. Aquele livro famoso do Peter Green, né, From Alexander to Actium, por exemplo, né, ele se baseia exatamente nesse arco cronológico, né, esses 300 anos, grosseiramente, da ponte de Alexandre até a tomada do Egito. Outra possibilidade, como eu falei, estava em azul no texto, né, é estender esse período, essa produção literária, até 330 da nossa era, ou seja, você acrescenta aí mais 300 anos, portanto um arco de 600 anos, eu deixei até um pouquinho mais espaçado, né? 600 anos de período helenístico de produção de texto. Em verde, outra possibilidade, que essa ninguém mais usa, nem o próprio Droysen levou adiante, nem nós, né? Enfim, por conta das especificidades culturais, passagem do tempo e tudo mais, é jogar esse marco, recuar esse marco até séculos VIII, IX da nossa era, portanto, né, 1200, 1100, 1200 anos, ou então estender até 1453, né, um período de quase 2000 anos de história. Ninguém chega nisso. Né? Aqui, até Constantinopla, com muito favor, né, a gente ainda consegue enquadrar esses textos, essa produção como período helenístico, mas essas duas últimas é demais. Né? Isso aqui viraria período bizantino, não tem como. Tá? Então, para efeito prático, a definição mais corrente é essa que eu apresento aqui. Primeiro, né, período helenístico, aquele que é marcado, como eu falei, por aquelas mesclas, sobretudo culturais, dentro desse arco de tempo, mas com a possibilidade de estender também para 330, tá certo? Se nós quiséssemos uma definição instrumental, bem didática mesmo, bem simples de período helenístico, ou de helenismo, nós teríamos mais ou menos isso daqui, né? Conjunto de fenômenos de toda ordem, né, interconectados durante o período aproximado de 3 séculos, né, desde Alexandre até a submissão do Egito, e dentro de um arco geográfico que inclui todos os estados surgidos da desintegração do Império Persa, né, conquistado por Alexandre, além da Macedônia e da Grécia. Ou seja, o mundo grego mais o Oriente conquistado por Alexandre, o cenário, por definição, em que houve essas trocas culturais. Né? Com extensões de período, muitas vezes até Constantinopla, como eu disse, e do arco geográfico também um pouquinho mais para o Ocidente, né? Para Roma, Cartago e Magna Grécia. Trocando em miúdos de novo, como, né, se a gente visse num mapa do que nós estamos falando, disso daqui, né? Esse mapa aqui, que vem, né,
dessa região aqui, norte da Grécia, Trácia, Macedônia, o reino macedônico, né, de Alexandre, vem dessa região aqui da Grécia até, né, os confins da Índia e do que hoje é a China, né, essa parte em amarelo, a antiga Pérsia, passando pelo Egito aqui em azul, essa região, esse círculo, digamos, imaginário, formaria mais ou menos, né, o arco geográfico conquistado por Alexandre, né, e os reinos que surgiram, né, da fragmentação do seu império. Quando Alexandre morre, seu império é rapidamente dividido pelos seus comandantes, e essa divisão essas subdivisões vão continuar durante um bom tempo, até que Roma seja capaz de submeter pelo menos toda essa área aqui, né, pelo menos tudo isso daqui. A área da Pérsia é uma outra história, né, vai ter uma nova reorganização, mas principalmente essa parte correspondente ao que a gente chamaria de Oriente Médio, na Península Balcânica, Ásia Menor e Oriente Médio, mais o Egito, vai ser submetido por Roma, né, já vai estar submetido por Roma por volta de 30 a.C. Tudo bem? Aqui, na legenda do mapa, né, esse mapa tem direitos autorais, no final eu menciono também, né, mas na legenda do mapa você tem quem ficou com o quê, né, as primeiras subdivisões desse reino de Alexandre, e depois as outras regiões para as quais a gente pode estender essa divisão de período helenístico, né? Então, como eu disse, em princípio, esse arco geográfico aqui maior, né? Mas também, muitas vezes, estendendo essa noção para Roma, né? Que começava já desde o século IV, III a.C., digamos, mas sobretudo no século II, né, Roma, do século III e II, melhor dizendo, Roma começou a intensificar seus contatos com o mundo grego, né. Cartago, enquanto existiu, né, vai ser destruída pelos romanos em 146, mas enquanto existiu, tinha muito contato com o Oriente Mediterrâneo. Cartago era uma colônia dos fenícios, né, dessa região aqui, ou seja, colônia de navegadores, mercadores, né, tinha muito contato com o Mediterrâneo Oriental, e também, né, o sul da Itália, chamada Magna Grécia. Sul da Itália, Marselha, também fazia parte dessa região comumente conhecida como Magna Grécia. Tudo bem? Então, isso, visualizando num mapa, seria, né, cobriria, melhor dizendo, o arco geográfico que a gente conhece como o cenário primordial do período helenístico. Beleza? Se nós quiséssemos sintetizar algumas características culturais que são importantes para nós que lidamos com manifestações de cultura, né, história, literatura, talvez até artes plásticas, pensamento político e tudo mais, se a gente quiser sintetizar alguns traços muito importantes, eu demarcaria esses 4. Claro, né, tem muitos outros, a produção literária é muito vasta, a produção cultural é muito vasta, não dá para resumir a apenas isso, mas eu tentaria achar como denominador comum esses 4 principais. Quais são? Deixa eu comentar bem rapidamente. Primeiro, como eu já mencionei, né, toda essa produção ela se dá por meio, a produção literária, melhor dizendo, né, ela se dá por meio de uma oikumene também linguística. Né? O oikumene é o mundo habitado, né? O mundo o mundo com o qual Alexandre teve contato, né? O mundo é o cenário dessas trocas. Né? O oikumene no grego, literalmente aquilo que é habitado. Né? Mas é uma oikumene também linguística. Né? Muita gente de várias partes do império aprende o grego como segunda língua para poder se comunicar nessa zona de língua franca. Tá? Você tem vários casos, por exemplo, Beroso, né, um historiador babilônio, né, um sujeito nascido na Babilônia, mas que escreve uma história da Babilônia em grego, por exemplo. Né? E o resultado dessa ecumene linguística é justamente a koiné, né, essa língua franca praticada por todas essas pessoas, esse grego, entre aspas, mais simplificado em relação ao grego do período clássico. Tá? É o grego bíblico, por exemplo, o grego que você encontra nos evangelhos, o grego da tradução dos 70, né, da Septuaginta, é justamente esse grego da Koiné, tradução dos 70, by the way, que foi financiada, foi promovida pelos Ptolomeus no Egito. Né?
Eu vou comentar daqui a pouquinho, né, a importância desse trabalho, tá certo? Então, primeiro traço, né, a formação de uma comunidade linguística tendente à unificação. Tá? Segundo traço, é uma cultura marcadamente escrita e erudita, né, diferente do período arcaico, período clássico, que eram marcados pela oralidade. O período helenístico é marcado pela compilação sistemática, né, por escrito, pela composição por escrito, né, de textos e outras produções correlatas, né, emissão de decretos, por exemplo. Tá? É o período, por definição, da construção das enormes bibliotecas. Alexandria é o caso mais famoso, né, mas também Pérgamo, também Rhodes, também a própria Roma vai ter a sua biblioteca. É uma cultura marcadamente erudita, né? São poetas que escrevem para poetas, críticos que escrevem para críticos, né? Pessoas que conhecem toda a literatura anterior, tem uma cultura monumental, universal, né? E produzem com muita perspicácia, com muita meticulosidade aquilo que estão compondo. Você tem poetas de uma erudição monstruosa, o caso de Calímaco, né? O caso de Apolônio, por aí vai. Tá? É feito um intenso trabalho de recepção, tanto do passado quanto dos arredores do mundo. Né? Quando eu digo recepção, eu estou querendo dizer o quê? Do passado, vamos coligir todos os textos que conhecemos, vamos salvar do esquecimento todos os textos existentes. Então, começa um trabalho editorial monstruoso. Muitas das edições que nós temos de textos antigos, de Homero, por exemplo, dos trágicos, até hoje, derivam de uma fonte arquetípica, de uma fonte primeira feita por esses gramáticos, por esses críticos de Alexandria, do museu, né, em Alexandria, por exemplo. Tá? Recepção também dos arredores, né? Quer dizer, o projeto dos Ptolomeus era nada mais, nada menos do que simplesmente ter à sua disposição todos os livros do mundo, né? Todas as formas de conhecimento do mundo, né? Algo bem semelhante ao que a gente vivencia, né? By the way, né? Esse apego à cultura tão marcado, né? No nosso momento, mas enfim, fecha parênteses. Ptolomeu queria ter todos os livros do mundo, simplesmente, e uma dessas empreitadas, que a gente talvez mais conheça, é justamente a produção da tradução dos 70, né? A tradução da Bíblia, dos livros bíblicos que estavam em hebraico, né? Diz a lenda, no início do século III, 270 a.C., mais ou menos, 70 sábios são trazidos a Alexandria e eles traduzem em 70 dias, enfim, né, os livros do que seria o nosso Antigo Testamento. Tá? Então, talvez a empreitada mais famosa, mas não só. Né? Como eu disse, o caso de vários historiadores, vários autores que nasceram numa outra língua, mas conheceram o grego para poder se comunicar, também estão produzindo, também estão resgatando seus próprios contextos, né? Todo o conhecimento possível. Tudo bem? Outra característica, né, parece paradoxal, mas não é, né, é uma cultura que alia ao mesmo tempo ecletismo e especialização, né, com a disseminação de vários campos do saber, com a abertura de várias vias de investigação. Você tem ao mesmo tempo a proliferação de muitas produções, mas também a especialização, justamente por conta do fato de o universo cultural ser muito mais amplo, né? Você vai ter a gente investigando minúcias, é o caso, né, o filósofo Straton vai escrever um livro sobre as marés do Mar Negro, uma coisa ultra específica em relação ao período clássico, claro, né, mas você vai ter também uma série de polímatas, né, homens que queriam conhecer tudo quanto possível, que vão escrever obras em número considerável, né, sobre temas variados, no caso de Cleantes, filósofo histórico, que, né, era conhecido por ter, bom, dizem os biógrafos, se a informação é confiável não é outro problema, mas um sujeito que teria escrito um número assustador de livros, para mais, se não me falha a memória, para mais de 400, uma coisa, né, fora do comum, tá certo? E, por fim, né, uma outra característica que a gente pode apontar como denominador comum desse período, que é a chamada poiquilia de gêneros. Né? Poiquilia no grego é a variedade, né? A variação, né? O cruzamento de gêneros. Então, para dar um exemplo concreto, bem rapidinho, né? Poetas que vão falar sobre física, mas em forma de poesia. E é o caso de Arato, né?
que vai compor um poema sobre fenômenos meteorológicos, né? Ele escreve um poema cujo assunto é absolutamente o que a gente chama de física, hoje em dia, mas metrificado, né? Como se fosse algo objeto de poesia, diga-se de passagem, resgatando uma prática que já ocorria no final do período arcaico, transição do período clássico, quando os filósofos pré-socráticos faziam algo muito semelhante, o caso de Empédocles, por exemplo, talvez o caso até de Parmênides e muitos outros, né? Historiadores, o caso do historiador com quem eu trabalho, Políbio, vão discutir, por exemplo, tragédia, né, nas suas histórias, vão discutir por que a história tem que ser diferente da tragédia, se a finalidade de ambas é a mesma ou não. Políbio vai discutir também se Homero teria ou não existido. Ele não está tanto interessado na poesia, mas ele está interessado na possibilidade dessa poesia ser ou não uma fonte histórica, né? Odisseu teria existido? Se nós seguíssemos as indicações da Odisseia, né, o principal poema que ele discute, se nós seguíssemos as indicações da Odisseia, nós conseguiríamos descobrir alguma coisa, né? Nós teríamos uma base real ali ou é pura ficção? Esse é um enorme debate, né, ao longo de todo o período helenístico, para nos ver até hoje, né? Aos que defendem a historicidade por trás dos poemas homéricos, como se eles fossem uma espécie de fonte histórica difusa, aos que dizem que não, que é pura e simplesmente ficção, não tem como, né, você pretender outra coisa. E há sempre aqueles que defendem uma espécie de solução de compromisso. Há elementos que poderiam ser históricos, há elementos que são claramente fictícios. Não vou entrar no mérito, mas o fato é que Políbio dedica um livro inteiro, um livro 34, né, das suas histórias, a discutir a historicidade especificamente de Odisseu e de Homero, né? Então, era uma questão candente no seu contexto. Tá? Essas seriam, como eu disse, os quatro denominadores comuns que eu apontaria para a produção do período, tá certo? Então, como eu tinha avisado, fica aqui uma sugestãozinha de leitura, eu vou deixar também no link da descrição. Quem quiser conhecer com mais detalhe, né, de modo mais aprofundado, tudo isso que eu mencionei, pode encontrar nesse textinho que eu publiquei em 2015. É um textinho específico sobre como Droysen formulou as concepções que eu tentei apresentar para vocês nesse vídeo. E aqui, né, nós temos os créditos do autor do mapa, tá certo? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.